Imagina só a cena. Um alerta super detalhado, prevendo uma verdadeira catástrofe urbana chega nas mãos das autoridades. Agora, imagina se esse alerta fosse simplesmente ignorado. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu em Porto Belo, lá em Santa Catarina, e tudo começou com um único documento. Olha só, este aqui é o documento. Ele foi protocolado no dia 29 de outubro de 2025. E assim, não era um papel qualquer não. Era um alerta muito grave vindo de uma associação com mais de 20 anos de história na cidade. A grande pergunta era, o que tinha de tão urgente acontecendo em Porto Belo? Então, de onde veio esse aviso tão sério? Pois bem, partiu de uma associação local, a Porto Ambiental. Era ela que estava soando o alarme sobre o que eles viam como uma ameaça gigante para o futuro da cidade. E o recado era direto, sem rodeios. O assunto do ofício não deixava nenhuma dúvida. A associação não estava só sugerindo, ela estava afirmando com todas as letras. Os novos projetos de lei para a cidade traziam um risco comprovado de ilegalidades e catástrofe urbana. Um verdadeiro colapso, segundo a análise técnica deles. E olha, as acusações não eram nada genéricas. O documento detalhava, ponto por ponto, os argumentos contra o novo plano diretor da cidade. Vamos dar uma olhada nos principais. A análise dividiu os problemas em 3 grandes blocos. O primeiro, vícios legais, ou seja, coisas que iam contra leis federais. O segundo, riscos técnicos e ambientais, que apontavam para um colapso dos serviços básicos. E por último, os riscos sociais, que poderiam na prática criar uma cidade dividida. O primeiro grande problema já misturava duas coisas bem sérias, ilegalidade com risco ambiental. É que o novo plano estava basicamente liberando a construção em áreas de encosta, que são locais conhecidos por serem frágeis e muito perigosos. E o ponto-chave aqui é que esse risco não era novidade nenhuma. A associação fez questão de lembrar no documento que a própria cidade de Porto Belo já está no Cadastro Nacional como uma área de risco para deslizamentos e inundações, ou seja, o perigo era, oficialmente, conhecido por todo mundo. Isso levou à pergunta central da associação. Como é que se justifica a ocupação de encostas frágeis, de morros, sem ter estudos geotécnicos específicos que garantam a segurança das pessoas? É uma lógica que, convenhamos, vai contra qualquer princípio básico de precaução, né? Bom, além do risco de desabamento nas encostas, tinha um outro alerta muito sério, que era sobre o que está debaixo do solo, a infraestrutura. A preocupação era simples e direta. O sistema de água, de esgoto e a mobilidade da cidade não iam aguentar o crescimento que estava sendo proposto. O contraste aqui é gritante. De um lado, a gente tem a infraestrutura que já existe, que já opera no limite, no sufoco. Do outro, o plano proposto permitindo prédios de até 30 andares que iam multiplicar a demanda por esses mesmos sistemas que já estavam sobrecarregados. Mas talvez a acusação mais forte não fosse sobre concreto ou sobre canos, e sim sobre pessoas. A associação afirmou que o plano criava mecanismos de exclusão e usou um termo de um peso enorme: apartheid urbanístico. Tá, mas como isso funcionaria na prática? Segundo a análise, a lei criava barreiras. Ao exigir lotes mínimos maiores e reduzir os incentivos para construções menores, o plano ia tornar muito mais difícil que famílias de baixa renda conseguissem morar em áreas mais centrais e valorizadas, o que vai contra o princípio da função social da propriedade. Então, diante dessa lista enorme de problemas, o que a associação exigiu formalmente? Os pedidos deles eram bem focados no processo, em como a decisão deveria ser tomada de forma correta. Olha, os pedidos eram bem básicos para um processo democrático funcionar direito. Primeiro, mandem a nossa análise para as comissões. Segundo, respondam aos nossos pontos na audiência pública. E terceiro, registrem tudo em ata. Em resumo, eles pediram transparência e responsabilidade. Com um alerta técnico e jurídico desses em mãos, o que a Câmara de Vereadores de Porto Belo decidiu fazer? É exatamente aqui que a história toma o seu rumo mais decisivo. A sequência dos fatos foi assim incrivelmente rápida. O ofício foi entregue um dia antes da audiência pública. No dia seguinte, a audiência aconteceu, mas o documento foi completamente ignorado. Logo depois, os projetos foram aprovados e, para fechar, sancionados pelo prefeito. 11. Esse foi o número de vereadores que votaram pela aprovação das leis, mesmo depois do alerta ter sido oficialmente protocolado na Câmara. A decisão foi unânime. Bom, as leis entraram em vigor, o alerta foi ignorado. E agora? A questão que fica talvez seja a mais importante de toda essa história. Meses depois do protocolo, o resultado era o silêncio. As leis foram aprovadas, o processo seguiu em frente e aquela análise técnica super detalhada que previa riscos de catástrofe urbana continuou lá, sem qualquer resposta oficial.
A história de Porto Belo, no fim das contas, se resume a uma pergunta que vai muito além da cidade. Quando um alerta técnico embasado é ignorado e o poder público escolhe seguir em frente mesmo assim, de quem é a responsabilidade pelas consequências?